O que era apenas um boato na sua escola e no final todo mundo acabou descobrindo que era verdade? História 1. Tinha uma família na minha cidade que adotava todos os seus filhos. Todos conheciam uma de suas filhas desde que ela era bem pequena, e então eles adotaram outra menina da idade dela, quando estávamos na 8ª série. Elas não se davam bem. Quando a primeira filha desenvolveu epilepsia alguns anos depois, sua nova irmã alegou que ela estava fingindo, e todos pensaram que ela era má e passaram a ignorar ela. Eventualmente, ela teve que confessar que fingiu as convulsões o tempo todo, quando ela se inscreveu para o treinamento básico, coisa que ela nem chegou a completar. Infelizmente, isso aconteceu depois que todo mundo já tinha se formado. Então não tivemos a chance de nos desculpar com a irmã dela. História 2. Que um dos alunos era, na verdade, um policial. Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele era policial e prendeu um dos alunos de verdade por estar vendendo revólveres na escola. Se você pensou que o filme Anjos da Lei não era realista, pense de novo. O policial era um homem de 33 anos e ficou disfarçado por cerca de metade do semestre. História 3. Um dos alunos do último ano do ensino médio da minha escola pichou a parede do banheiro todo, dizendo que ia trazer uma bomba para a escola. O esquadrão antibombas evacuou todo mundo. Os cachorros vieram e encontraram um artefato explosivo em um armário aleatório. Foi muito louco. O garoto foi preso 2 lugares do meu lado na aula de inglês alguns dias depois. Assim que a polícia conseguiu descobrir que foi ele que tinha feito a pichação e trazido o artefato para a escola. História 4. Uma aluna de 12 anos da 6ª série engravidou durante as férias de verão. Nosso subúrbio no condado de Los Angeles, que era pequeno e distante da cidade em si, você pode checar o quão grande esse condado realmente é no Google se você quiser. Todo mundo ficou escandalizado com esse rumor que foi publicado em um artigo de jornal, com o desenho de uma menina grávida, com um lindo vestido de criança e fita no cabelo, brincando com bonecas e ajoelhada ao lado de uma casinha de bonecas. Esse desenho acompanhava a história da garotinha que engravidou e planejava ficar com o bebê. Ela foi entrevistada. Lembro do nome dela, mas é desnecessário. Toda a cidade sabia quem era. O que é incrível é que todas as crianças da escola fizeram um chá de bebê para esta aluna da 7ª série quando ela estava perto do parto. E todos trouxeram pacotes de fralda e coisas para bebê em um dia designado, com os professores, diretor e provavelmente o distrito escolar apoiando isso. O ano era 1984-1985. História 5. Na minha escola do ensino médio, que era católica jesuíta, um dos padres e uma das freiras eram amigos muito próximos. Nós amávamos eles, e podíamos perceber que eles gostavam muito um do outro, e formavam um casal muito bonito. Fazíamos piadinhas carinhosas com eles, dizendo que eles se encontravam no túnel entre o convento e a reitoria. Alguns anos depois, a minha turma já tinha se formado, e os dois deixaram suas ordens, se casaram e tiveram filhos. Ficamos todos felizes por eles. História 6. Teve um boato de que uma professora estava fazendo sacanagem com o time de basquete inteiro, mas era só metade do time. A pior parte é que o filho dela estava no time de basquete. O marido dela acabou se divorciando dela e o filho foi morar com ele. História 7. Nosso professor de ciências do primeiro ano tratava as meninas da sala muito mal e frequentemente exigia que elas seguissem rigidamente o livro de códigos de vestimenta. Todo mundo fazia uma piadinha, dizendo que era porque ele estava triste com a filha que tinha virado uma stripper, o que acabou sendo verdade. História 8. No Fundamental 2, tinha um boato de que meu professor de Sociologia da 7ª série tinha um burro de estimação. Acabou sendo verdade. O nome do burro era Pedro. O burro. História 9. Paige estava grávida. Nenhum de nós acreditou nela. Nós tínhamos 13 anos e estávamos prestes a começar as aulas de educação sexual em algumas semanas para aprender sobre sexo. Então, todos nós pensamos que ela estava mentindo. Então ela começou a ganhar peso, mas ela sempre foi meio fortinha.
então ninguém acreditou nela. Daí ela trouxe fotos de ultrassom porque estava cansada das pessoas que não acreditavam nela. A maioria das pessoas acreditou nela depois disso. Um dia ela foi tirada da escola, e isso aconteceu quando as redes sociais estavam ganhando popularidade, e todo mundo estava falando sobre o bebê dela meses depois, quando ela começou a postar fotos. Desculpa não ter acreditado em você, Paige. Procurei por ela quando tinha 15 anos. Ela teve um segundo filho. História 10. Corria um boato na minha escola de que um professor de inglês e uma professora de biologia estavam dormindo juntos. Eu achava que não fazia o menor sentido. Além do fato dos dois professores serem rígidos, não é como se eles tivessem algo em comum. E eu nunca nem vi eles conversando ou interagindo de alguma forma. Os dois eram casados, e além disso, ela era jovem e atraente, e ele, não. Eu sempre pensava que alguém que conseguiu ser reprovado pelos dois professores ao mesmo tempo decidiu começar um boato para se vingar. Meu irmão é 6 anos mais novo que eu, e enquanto ele estudava naquela escola, ambos os professores foram demitidos repentinamente no meio do ano letivo. Acontece que era verdade o tempo todo, e eles foram pegos confraternizando nas dependências da escola. Fiquei bastante surpreso de todos os rumores estranhos que circulam em uma escola normal. Esse era o que tinha que ser verdade? História 11. No ensino fundamental, cerca de 15 anos atrás, nosso professor favorito não voltou depois das férias de verão. Ele era incrível, engraçado, esportivo, legal, pé no chão e nunca gritava. Era um ótimo exemplo para todas as crianças. Tinham alguns rumores correndo pela escola de que sua esposa e filha se envolveram em um acidente de carro e não resistiram. Ninguém acreditou. Era só o que as crianças diziam no parquinho, que alguém ouviu isso de alguém, que ouviu de outra pessoa. Então eu fui ao supermercado local com a minha mãe, um pouco depois que as aulas começaram novamente. Lá eu vi meu antigo professor. Ele estava acabado. Eu tinha apenas 8 anos. Mas mesmo assim consegui perceber que ele não estava nada bem. Perguntei aos pais dos meus amigos e eles confirmaram os rumores. Eu me senti tão mal que algo tão terrível como isso poderia acontecer com um dos caras mais legais que já conheci e sempre admirei. E o fim dele também foi trágico. Ele pulou de uma ponte há alguns anos atrás. A mesma ponte em que a sua esposa e filha se envolveram em um acidente. História 12. Esse foi um boato que circulou na minha escola primária. Basicamente, minha escola teve um lockdown, mas eles não nos contaram por quê. Um menino veio no dia seguinte e nos disse que sua irmã disse que tinha uma vaca no campo entre o ensino médio e o jardim. Então, minha turma da segunda série foi contar para todo mundo da escola. No dia seguinte, nós tivemos uma reunião que confirmou esse boato. História 13. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, o técnico de basquete se tornou o novo diretor da escola. Tinha uma menina que estava no time feminino de basquete e trabalhava no seu escritório. Naquela época, os alunos podiam trabalhar como auxiliares de escritório se suas notas fossem boas e se fossem veteranos. Ela estava lá quase o tempo todo, mesmo quando não deveria estar. O boato era que eles estavam dormindo juntos, porque as pessoas viam eles fazendo coisas depois da escola, como por exemplo, eles corriam juntos e saíam para comer em algum lugar. Esses rumores foram posteriormente descartados como nada, porque embora ele fosse o diretor, era comum que ele dedicasse seu tempo para uma aula de corrida depois da escola para ajudar alunos e professores a se manterem ativos e em forma. E outra coisa, comprar um jantar no McDonald's para um aluno não é o mesmo que levar eles para algum lugar mais extravagante como uma churrascaria. Depois que voltei das férias de verão, todos da nossa classe e na escola inteira descobriram que os dois se casaram e estavam esperando seu primeiro filho juntos. Ele era casado e tinha filhos de um casamento anterior que terminou depois que a menina se formou no ensino médio. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.